Galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades. Eu espero que possa estar ajudando a vocês, tá? Atividades essas do livro e também aí que eu mandei para casa, né, para vocês poderem fazer, tá bom? Então vamos lá. São rapidinho, são somente 5 questões para que você possa aprender um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixou entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses. Aí vem. Letra A. Burguesia cafeeira, né? Lá de São Paulo, vistas à valorização do café. B. Operação com o objetivo de aprofundar a industrialização dos partidos de direita fascistas no intuito de estabelecer um Estado forte, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo, parlamentarismo, do parlamentarismo da reforma do Estado, da burguesia estatal, da busca por uma política de livre iniciativa. Vamos lá. A questão correta é a letra A, que fala assim: a burguesia e a cafeicultura de São Paulo com vista na valorização do café. Então, preste atenção. Até posteriormente a 1930 é feito aí o que eles chamam aí para o Getúlio Vargas de Ministério do Café. Então, os paulistas eles não queriam colocar Getúlio Vargas no poder justamente com medo dele se voltar contra a indústria do café. Tá bom? Então, eles não queriam colocar outra pessoa, né? O pessoal de São Paulo não queria botar outra pessoa no poder justamente porque eles temiam a pessoa não estar ligada ao cafeicultor, ao mundo do café. Tá bom? Então, vamos lá. Por que a Alemanha nazista rompeu o pacto germano-soviético no ano de 1941? Explique. Há duas razões principais para que a Alemanha tenha rompido. Primeiro, porque a Alemanha era um partido, o partido nazista e o partido comunista, eles eram antítese, né? Eles eram contrários aos outros, de modo que mesmo compacto, né, feito aí por necessidades históricas, ambos os países viam um ou outro como rival, tá? Fadados a uma hora ao conflito. Depois nós temos a segunda questão, que é a material, né? A Alemanha necessitava de petróleo e de modo que a conquista da região na Rússia, lá do Cáucaso, era essencial para o esforço aí da guerra alemã, tá? Então, vamos lá para mais uma. A guerra é improvável, paz impossível. Em que esta frase Raymond Aron enlista as relações americano-soviéticas em 1945 a 1989. Vamos lá. Na verdade, nesse período, né, nós temos aí a Guerra Fria, tá? Paz impossível, os dois pilares da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, queriam ser superior em tudo para mostrar ao mundo qual ideologia era melhor, tá? Como o capitalismo é a União Soviética, como o socialismo, sendo assim, um dos dois estavam sempre na disputa com uma corrida espacial armamentista. Já guerra improvável seria o seguinte: não há de haver, né, uma guerra, um confronto armado entre
dentre esses dois países, né? Porque eles sabiam que ambos poderiam acabar com o mundo inteiro, né? Visando aí sempre diminuir o conflito entre essas duas nações, tá bom? Próxima questão diz assim, ó, sobre o contexto histórico-cultural que envolveu essas duas personalidades marcadas no século XX, analise o contexto geopolítico internacional em que o Lula, que levou os norte-americanos a conquistar, o contexto geopolítico internacional que levou os norte-americanos a conquistar a Lua. Vamos lá. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia travavam uma disputa pela supremacia mundial com a União Soviética, vinha tendo aí destaque nas suas propostas. O governo norte-americano investiu muito dinheiro para que a expedição que levasse o homem à Lua, visando a vitória na guerra. A ideia era se tornar superior do que a União Soviética para mostrar para os países qual era o melhor sistema. Vamos lá. O que foi a primeira frente de luta durante a Segunda Guerra Mundial, estipulada pelos russos após a derrota alemã na Batalha de Stalingrado? Explique. Então vamos lá. Primeira frente, contidos em Moscou, os alemães foram pressionados a recuar. A grande batalha entre os alemães e os soviéticos ocorreu em Stalingrado, na Rússia. Daí em diante, em 1942, os soviéticos expulsaram, invadiram, avançaram em direção ao Oriente. Nascia a primeira frente aliada contra a Alemanha na Europa. Então, como nós estávamos falando aqui, eles são inimigos. Então, quem é que vai vir, né, prontamente a atender e a conseguir bater de frente aí com a Alemanha? Foram os russos que conseguiram fazer isso aí logo a partir aí de 42, quando eles fizeram uma frente armada contra os alemães. Beleza? Chegamos ao final de mais uma correção. Peço a vocês que, se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, e essas aqui são algumas das atividades que nós temos aí. Valeu, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.